O programa Motivação em Deus. Um programa que te deixa de bem com a vida. Programa Motivação em Deus. Tem gente que chora porque sente saudades, saudades de alguém. Tem outro que chora porque nunca consegue gostar de ninguém. Tem gente que chora de tanta tristeza. Tem gente que chora por não ter nada na mesa. Tem gente que chora porque já está cansado de viver de incertezas. Tem gente que chora porque tinha tudo e de repente perdeu. Tem outro que chora porque não tinha nada e na vida venceu. Tem gente que chora de tanta alegria. Tem gente que chora por alguém que partia. Outros choram de dor, outros de solidão. Só o crente que jamais chora em vão. Pois quando o crente chora, o choro dele é diferente. Ele faz abrir os céus e tudo muda de repente. Se é de noite ou madrugada, choro de crente cria asa. Vai subindo, vai pra glória. Mas quando o crente chora, alguma coisa acontece. O inferno fecha as portas, o inimigo estremece. Toda vez que o crente chora, cada lágrima que rola tem gostinho de vitória. Tem gente que chora de tanta alegria. Tem gente que chora por alguém que partia. Outros choram de dor, outros de solidão. Só o crente que jamais chora em vão. Estamos de volta com o programa Motivação em Deus, um programa que te deixa de bem com a vida. E algumas pessoas estão dizendo aqui, lê de novo a reflexão, que a gente não deu problema no áudio, a gente não copiou. Então nós vamos fazer o seguinte, é a primeira vez que a gente faz isso, né? No programa 80, nós vamos ler novamente a reflexão, para que as pessoas possam entender. Não adianta nós jogarmos uma reflexão no ar sem que as pessoas compreendam. Elas precisam entender o propósito do tema. É forte isso, porque tem pessoas que têm motivos para sorrir, outras têm motivos para chorar, infelizmente, mas que nessa reflexão a gente possa compreender melhor, tá ok? Então nós vamos agora fazer uma leitura rápida dessa reflexão. Óbvio que o tempo está bem curto, né? Mas nós vamos fazer isso novamente para que as pessoas possam compreender, possam entender de fato o propósito, o objetivo desse tema de hoje. A pergunta que nós fazemos nesta reflexão é se você tem mais motivos para sorrir ou para chorar. Eu quero fazer um convite especial, todo especial, para nesse momento você dar uma paradinha no que está fazendo. Eu sei que às vezes é difícil, mas dá uma paradinha no que você está fazendo agora, ou que de repente se você está com o seu rádio ligado, você está ouvindo, fazendo alguma coisa, ouvindo, então preste atenção, tá? De fato é um tema para a gente refletir bastante, porque essa semana eu particularmente me deparei com uma reportagem
onde eu vinha, eu estava vendo uma pessoa ter o mínimo de condições sociais, mas mesmo assim ela dispunha do seu tempo para abençoar a vida de muitas pessoas que realmente não tinham nada, absolutamente nada. Quando ela os abençoava, levando alguma marmita, um alimento, as pessoas recebiam, se estivesse recebendo um troféu, como se estivesse recebendo um troféu do final de uma Copa do Mundo, para você ver como que era uma emoção, uma alegria muito grande, né? As condições sociais, claro, de milhares de pessoas em nosso país, milhares de pessoas, como nós falamos aqui sobre a justiça social ainda há pouco, realmente é lamentável. Entretanto, vamos fazer uma análise, analisando, né, ao profundo, eu particularmente, aquela imagem que eu vi, os meus olhos realmente lacrimejaram. Eu comecei a me emocionar muito, porque eu fiquei realmente impactado com aquela cena. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo: será que eu não tenho mais motivos para sorrir do que para chorar? Do que é que eu reclamo? Do que é que eu estou reclamando em minha vida? A verdade é que olhamos somente para frente. Na verdade, não é errado olharmos para frente. Você está olhando para frente e a Bíblia fala sobre isso, né? Mas ao olhar para frente, é óbvio que nós vamos ver alguém sempre melhor que nós, alguém mais bem-sucedido que nós, em condições sociais muito mais favoráveis do que nós, uma profissão promissora, uma vida sentimental realizada, sem nenhum problema. Entretanto, nós temos que também, de vez em quando, dar uma olhadinha para trás, por pelo menos um instante. Nós iremos perceber de que milhares de pessoas nesse mundo, gostariam de ter o emprego que nós temos. A casinha, ainda que seja aquela casinha simples, muito simples na comunidade, que a gente tanto reclama. O alimento, quem sabe aquele alimento simples, uma farinha com ovos, que quem sabe hoje a pessoa, antes de se alimentar, já começou a reclamar e blasfemar. E por que não dizer também do esposo que não valoriza e maltrata a esposa que maltrata o marido? Gente, com tudo isso, será que já não é tempo de nós, enquanto seres humanos, refletirmos melhor da forma com que estamos administrando nossa vida, nossa família, seja ela no lado profissional, seja no lado sentimental, no lado espiritual? Uma vez o filósofo Confúcio, um filósofo chinês, ele falou que aquilo que escuto eu esqueço, aquilo que vejo eu lembro, e aquilo que eu faço eu aprendo. Ele não quis dizer mais nada além de que nós queremos ouvir apenas aquilo que nos convém, mas que se praticarmos algo de bom para as nossas vidas, esse aprendizado ficará para todo sempre, pois é através dele que iremos nos moldar em vida e caráter. Eu vou fazer uma pergunta para você, vou te incomodar agora. Por acaso você, meu amigo e minha amiga, já sorriu hoje? Já deu um sorriso? Naquele verdadeiro, aquele sorriso realmente sincero? Você sabe por que eu faço essa pergunta? Porque caso você tenha sorrido, significa que dentro de você ainda tem uma pequena brasinha que queima, te mostrando que o pouco que você tem é o suficiente para você e sua família viverem em harmonia e feliz. Jean de La Bruyère, ele foi um ensaísta francês, ele morreu em 1696, no século 17. Uma vez ele falou: contentemo-nos com pouco e com menos ainda, se for possível. A visão de Bruyère estava relacionada a uma chamada crise geral que a Europa enfrentava no século 17. Além de diversos problemas e mudanças de natureza econômica, social, política, como fome, doenças, rebeliões e guerras. Claro que milhares de pessoas tinham motivo para chorar nesta época, e muito. Entretanto, Bruyère alertava que, ainda que o pouco de alimento que as pessoas tinham, deveriam não somente agradecer, mas se contentar com menos ainda. E você, meu amigo, minha amiga, já parou para pensar que, ainda que suas condições sociais sejam desfavoráveis, ainda assim é momento de olhar para os céus e dizer a Deus muito obrigado por tudo? A verdade é que milhares de pessoas por este mundo têm tudo para serem de fato felizes e não o são. E se formos olhar para as vidas delas, elas têm tudo para serem felizes, mas escolhem chorar com as decepções do que sorrirem em agradecimentos pelo que elas possuem. Quero te fazer mais uma pergunta, meu amigo, minha amiga. Eu quero te incomodar nesta manhã. E me desculpe por a palavra incomodar, mas eu vou querer agora, nesse momento, essa pergunta te incomodar.
O que te falta em sua vida para você ser uma pessoa feliz e voltar a sorrir, se você não tem sorrido por esses tempos? Aristóteles, ele foi um filósofo grego, discípulo de Platão. Certa vez ele falou: a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. A felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Aristóteles só reforça o que estamos dizendo desde o início dessa reflexão, de que não é o fato de você se contentar com o pouco que você tem, mas entenda que este pouco talvez seja o suficiente para você ser feliz. Tanto porque a felicidade não se mede nem se pesa. Olha para o seu marido com amor, lembre-se quantas viúvas, quantos viúvos, viúvas mesmo, mulher que perderam o marido, choram a morte do falecimento dos seus esposos, sobretudo nessa época de pandemia. E você, meu querido, olhe com mais afeto, amor e respeito para a sua esposa. Quantos homens sentem na pele a ausência da esposa, porque nessas épocas, por terem sepultado, depois de muitos anos de convivência. E você, querido, valorize seu emprego. Lembre-se de milhares de pessoas que sentem na pele a necessidade de ter pelo menos um trabalho para sustentar as suas famílias. Mais uma vez eu quero encerrar essa reflexão fazendo mais uma pergunta. Você tem mais motivos para sorrir ou para chorar? Professor Expedito! Grande Edemilson, e você aí de casa, mais uma vez eu quero pedir perdão aí pela falha aqui do som, né, do áudio que não saiu aí, mas eu acredito que conseguimos recuperar isso daí e faz parte da vida, né, faz parte dos problemas que nós temos que resolver, né, então a gente resolve na hora, tem que resolver na hora. Então, que bom que você continuou com a gente aí, que bom que você ouviu a nossa reflexão e vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E felicidade, sorrir, chorar, tudo isso faz parte da sua, da minha, da nossa vida. Mas a pergunta também ainda é interessante: se com tudo que você tem ainda não é feliz, com tudo que lhe falta tampouco será, né? Então você, às vezes a gente reclama mesmo, reclama de tudo, a gente já nasce reclamando, né? Ó dia, ó céus, ó azar, né? Lembra do desenho lá da Hanna-Barbera? É isso aí, a gente sempre procura reclamar, a gente sempre procura fazer algo aí que nos deixa mais... sei lá, desabafar, né? Não sei se é essa a palavra certa. Às vezes nós temos 1000 motivos para sorrir, sabia? 1000 motivos. A gente tem 1000, mas apenas um motivo para chorar. E esse um motivo para chorar é, de certa forma, esse único motivo que sobressai todos os dias sobre os 1000 motivos que você tem para sorrir. Isso é a nossa natureza, nossa natureza humana é complicada, é complexa, né? Então, se você tem 1000 motivos para sorrir e você não sorria, e você tem um motivo para chorar, e esse um motivo, o único motivo, sobressai sobre os 1000 motivos para sorrir, então alguma coisa está errada, né? Verdade. Alguma coisa precisa ser modificada, alguma coisa precisa ser transformada, alguma coisa você precisa fazer, alguma atitude você tem que tomar. E quando a gente fala de motivação em Deus, a gente procura trazer aqui muitas perguntas, né? Porque reflexão significa pergunta. Pergunta que incomoda, pergunta que precisa de uma resposta. Não necessariamente aqui, agora, nesse momento, mas que você reflita sobre isso. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, quando você está alegre, é porque o coração está transbordando alegria, então transparece no rosto, né? Agora, quando você está com o coração apertado, né? O coração angustiado, ele oprime o seu espírito e o seu semblante, ele fica caído, ele fica, né? Assim como o filósofo Demócrito, né? Aliás, o Heráclito, conhecido como o filósofo obscuro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mais uma vez, o capítulo 3 de Eclesiastes, né? Eclesiastes é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, que fala o seguinte: o tempo todo, o capítulo 3 inteiro fala sobre tempo para tudo.
tempo para rir, tempo para chorar, tempo para prantear e tempo para dançar. Então existe tempo para tudo, né, nessa vida. Nesse mundo existe o tempo programado, existe o tempo para fazer determinadas coisas. E se não é o tempo agora, amanhã ou depois o será. Não se preocupe com isso. O tempo chegará. O livro do Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 11, 35, acho que é o versículo mais curto da Bíblia, né? Que todo mundo deveria saber. E Jesus chorou. Jesus. E por que Jesus chorou? Né? A imagem que ele estava vendo era algo muito triste, lamentável. Né? Naquela ocasião, o amigo dele, Lázaro, havia morrido. Né? E as irmãs dele foram lá chamar Jesus. Jesus, eu só preciso ir lá, Lázaro está com o pé na cova, né? E Jesus falou, não, depois eu vou lá. Não esquenta a cabeça. Mas era um amigo dele, né? E aí quando Jesus chegou lá, 4 dias depois, ele já havia morrido, já havia sido sepultado, e viu todo mundo chorando, né? As irmãs chorando, aquele povo que estava ali ao lado chorando, e Jesus chorou, se compadeceu daquele choro e chorou. Mas ressuscitou Lázaro, pediu ao Pai, lógico, né? A Bíblia relata isso, pediu ao Pai para ressuscitar Lázaro e ele ressuscitou. Mas ele tinha motivo para chorar? Ele tinha motivo de alegria, ele sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro, né? E aí, mas Jesus chorou. Então, se Jesus chorou, quem somos nós? Né? Para não chorar. Para não chorar. Tem um filósofo chamado Demócrito, né? Que é o filósofo pré-socrático da Grécia Antiga, sim. 460 a.C. Ele que achava que a condição humana era vã e ridícula, e ria disso o tempo todo. Era um risonho. Já Heráclito, um outro filósofo também pré-socrático, conhecido como o obscuro, né? Ele permanentemente vivia triste e tomado por uma piedade pela mesma humanidade que Demócrito, ele chorava. Então olha só que situação, né? É até cômica. Demócrito achava que a humanidade era ridícula e que era vã a nossa humanidade. E ria o tempo todo, né? Ria. Já o Heráclito, pela mesma condição humana, ele chorava. Então, há motivo para rir ou há motivo para chorar? Aí a pergunta é, o mundo é mais digno de riso ou de choro? Não é? É uma questão. Se o mundo é mais, né, digno de riso ou de choro, e você, o que você acha? Que o mundo é mais digno de riso ou de choro? Depende depende da minha condição, depende da condição do outro, né? Depende de como vivemos, sei lá. Por exemplo, tem um soneto do Vinícius de Moraes, chama-se Soneto de Separação. E começa assim, ó. De repente do riso fez-se o pranto. Porque de repente, do nada, né? As pessoas estão contentes e aí de repente pode vir uma notícia triste e passa a chorar, né? Isso aqui é por causa de uma perda, de um amor e tal, mas pode ser perda de várias coisas, inclusive luto. Por que não? É uma separação, né? O nome já diz soneto de separação. O nosso dramaturgo inglês, William Shakespeare, disse certa vez, e isso é importante para você refletir também: sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com o muito que temos. Olha só que pesado, né? Olha só que coisa para você uma expressão botar, profunda, não né? É? Bem, bem profundo, meu negócio pra bem refletir mesmo, sentimental. Né? Parar um pouco vou até repetir, porque é interessante, ó. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com o muito que temos. Ou seja, nós choramos com o pouco que nos falta, ele se lamenta, eu queria tanto aquilo, como me falta isso daí. Mas e o muito que você tem? Né? Você deveria sorrir. Lembra quando eu iniciei aqui, que existem 1000 motivos para a gente sorrir, mas apenas um para chorar. E esse um motivo para chorar, ele faz com que a gente esqueça os 1000 motivos para rir? É mais ou menos isso que o Shakespeare está falando aqui, né? Tudo isso é muito, não é evasivo, né? Tudo isso é muito firme, bate muito forte
na nossa sobrevivência. Ele bate muito forte na nossa vida. Ele bate muito forte naquele que se pega só se lamentando, né? Se lamentando da vida, se lamentando do dia, se lamentando da noite, se lamentando das coisas que acontecem com ele, ou nas coisas que não acontecem com ele, acontecem com o vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. Não, sempre nós temos algo para chorar, né? A gente diz chorar, mas o hábito de chorar, ele traz algo pesado, algo angustiante, né? Mas também existe a possibilidade de ficarmos alegres e tristes ao mesmo tempo, Ademilson? Sim. É? Tem, né? Porque o estado emocional é uma coisa meio balanceada, né? Porque há momentos que você, suponhamos, vamos lá, você saiu da tua casa feliz, contente para ir ao seu trabalho, de repente você viu um acidente e infelizmente nesse acidente você viu pessoas conhecidas que foram acometidas por aquele acidente e infelizmente chegaram a óbito. É óbvio que naquele momento você não vai sorrir nem ficar feliz, é claro, porque alguém querido, alguém conhecido deixou essa terra. Então, no mesmo tempo, é uma coisa meio temperada, né? Porque quando é um estado de espírito mesmo. A gente acorda muitas vezes até meio que mal-humorado. Um exemplo, a gente acorda meio mal-humorado. Mas, ao longo do dia, esse estado de espírito vai mudando. De repente, para melhor ou, infelizmente, para pior. Depende de como a gente vai administrar esse dia após ter acordado. A pergunta que interessante aqui, que o Aristóteles ele fala, né, que a felicidade é o sentido e o propósito da vida. Então, se você ainda não sabe qual é o sentido e qual é o propósito da sua vida, é você ser feliz. É você ser feliz com você, ser feliz com a pessoa que está ao seu lado, com a sua família, feliz com o seu trabalho. E com o que tem. E com o que tem. Na nossa reflexão aqui, nós vimos o quê? Nós vemos pessoas que tinha pouco e mesmo pouco que tinha, compartilhava com quem não tinha nada. Então, óbvio que aquela pessoa que mesmo tendo pouco, tinha mais do que aquele que não tinha. E ainda compartilhava. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vinha dois grupos. O professor Espírito falou aqui do Lázaro, mas eu vou mais além. A viúva de Naim. Jesus vinha com um grupo alegre, motivado, um grupo que estava ali com um estado de espírito elevado, mas de repente se depara com um grupo que ia com a viúva, que ia sepultar o seu filho, e com algumas pessoas, óbvio, chorando porque ela ia sepultar o filho. Os dois grupos se encontram. E o que acontece com esses dois grupos? O grupo de Jesus Cristo olha para a mulher, e Jesus olha para ela e só fala aquela frase curta, como aqui o professor Espírito disse. Jesus disse: mulher, não chores. E aí é óbvio, o milagre todos conhecem, né? Na passagem do livro de Lucas, a viúva de Naim, que ele toca no esquife e a criança volta a viver. Ela não tinha marido. E o pouco que tinha era o quê? Era o filho. E o filho que ela tinha acabava de morrer e estava indo sepultar. Os dois grupos. Então, a gente pode, nesse momento, é óbvio chorar. Claro, você pode chorar também com alegria. De repente o seu filho se forma na faculdade, que suor que você pagou todos os meses aquela faculdade. De repente é o nascimento de uma criança, que bênção! Nasceu uma criança, é alegria, esperança, novos fluidos para dentro de um lar, de uma família. Mas também tem pessoas que nesse mesmo momento estão chorando, mas não de alegria, mas de tristeza. Sim. Perdeu alguém, alguém está em coma. Então, como o professor está falando aqui, é o estado de espírito, a forma com que a gente tenta administrar o nosso emocional. Estamos quase no final do programa, né, professor? Que infelizmente, então, né? Mas o tempo passa tão rápido, né? Tão rápido e hoje ainda tá com boa. esse... mas eu queria dar dois exemplos ainda, bem interessantes. Que é, por exemplo... que temos a Perfil Móveis daqui a pouquinho. Vamos lá. Por exemplo, você tem um ente querido que ia viajar, né? E por qualquer motivo ele perdeu o voo, perdeu o avião, não foi. Aí de repente os familiares ficam sabendo mais tarde que o avião caiu. Nossa, eles vão ficar muito tristes, né? Chorando e tal ali. Aí de repente eles descobrem que o parente não foi no voo, por qualquer motivo ele perdeu o voo. Eles vão sentir alívio, né? Aliviados. Lógico, vão ficar tristes pela tragédia que aconteceu, mas vão ficar alegres, aliviados
pelo ente querido que não estava nessa situação. E um outro exemplo que eu queria dar é um casamento. Por que as noivas choram? Por que as pessoas choram no casamento? A emoção, né? De emoção, de alegria, né? Mas é um choro alegre, se é que pode chamar assim, né? O primeiro milagre de Jesus foi onde? Um casamento. Um casamento, né? Transformou água em vinho. Isso. Então, pressupõe-se que casamento é um momento de alegria, um momento de satisfação, aquele momento de... Mas que as lágrimas vêm. As lágrimas saem, né? Automaticamente de alegria num casamento também, né? E são diferentes daquela de um velório, por exemplo, de tristeza, né? Mas as lágrimas vêm de alegria. De alegria, é verdade. É o estado emocional, né? Elevado, que eles dizem. Enquanto a nossa amiga Jennifer prepara ali o vídeo da Perfil Móveis, eu quero mandar um abraço todo especial para o nosso amigo Hugo Ansi, do programa Shekinah, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde. E também para o pastor Davi Alencar Santana, com seu programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde, crescendo no conhecimento de Cristo. Um forte abraço também ao Renato Araújo. Ele diz: bom dia, amigos, sou de Andorinha, Bahia. Um abraço para vocês todos, que Deus abençoe sempre muito mais a todos. Também o Nailson Cavalcante diz: pais queridos, Deus abençoe, muito grande bom abraço. Dia. A Silvana também, ela está aqui dizendo: bom dia, amigos, bom dia, Silvana, Deus abençoe, obrigado por sua participação. O pastor Francisco Moura, que também está aqui nos assistindo nesta manhã ao vivo. Vamos para Perfil Móveis e depois já para oração, professor, encerrando nossa programação de hoje. Tivemos alguns percalços de acordo com a tecnologia, nos perdoe por alguma falha. Eu espero que essa reflexão de hoje faça você realmente repensar a sua vida. Vamos agora para Perfil Móveis. A você, meu amigo, minha amiga, cliente, amigo da Perfil Móveis, que está adquirindo seus móveis agora, o Edival, a Cida, um forte abraço a todos vocês. Você ainda não trocou seus móveis este ano? Seu guarda-roupas está balançando mais que uma vara verde? E o seu colchão já está com as molas para fora? Então o programa Motivação em Deus tem a solução para você. Na Perfil Móveis você encontra uma variedade de móveis, colchões, cômodas, mesas com lindas cadeiras e muito mais. A Perfil Móveis é a loja que tem em Sorocaba os 3 pilares da excelência: ótimo atendimento, qualidade e preços baixos com facilidade no pagamento, aceitando todos os cartões. Quer conhecer a Perfil Móveis? Ela fica na Rua Belo Horizonte 1351, no bairro Vila Helena, em Sorocaba. Quer falar com o Edival ou a Cida? É só ligar no WhatsApp 015 996283848 ou 015 3223 2822. Visite nossa página Perfil Móveis no Facebook. Lá você vai encontrar grandes variedades de móveis e as ofertas colocadas pelo Edival para este fim de semana. Quer um desconto? A casa, um verdadeiro encanto. Por algo e que possa visitar todas as pessoas que esse programa alcançou e que através do YouTube na reprise irá alcançar. Que ambos possam reconhecer a tua grandeza, que as pessoas possam saber que tu és Deus, que é poderoso, e que possam valorizar ainda que o pouco que tem, e que esse pouco que tem possa ser também suficiente para que elas possam valorizar, para que elas possam ser felizes com suas famílias. Obrigado por tudo e queremos nessa oração entregar a nossa irmã Juliana, o Abelardo, seu filho, para que o Senhor possa derramar da tua graça e da tua unção sobre a vida dos teus filhos. Que a tua serva neste momento, que se encontra enferma, possa receber saúde, porque foi isso que o teu servo Isaías disse, que tu levaste sobre si todas as nossas enfermidades e por tuas pisaduras nós fomos sarados. E crendo e acreditando nessa palavra, nós te agradecemos em nome
de Jesus. Foi bom, professor Expedito? Bom, muito bom. Apesar de tudo, a gente tá aí de volta no sábado, se Deus quiser. Obrigado por sua participação. Maravilha. Obrigado por sua audiência. Forte abraço a todos. Um abraço, pastor Antônio Pires, meu pastor. Fica com Deus até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Beijo no coração de todos. Valeu! Você acabou de ouvir o programa Motivação em Deus, que estará de volta no próximo sábado às 10 horas, querendo Deus. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse